Oi, paz seja convosco. Eu fui desafiado pelo pastor Cristiano Beraldo Pereira, meu filho no ministério, a também estar postando um vídeo para esta campanha Lançai a Palavra, e com um sério risco de ter que dar uma prenda para ele. Imagine só, uma Bíblia. Eu acho que este risco eu não vou correr mais. Muito bem. A revelação que eu tenho ruminado nesses últimos dias encontra-se no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 35 e também 36. Diz o texto: e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para a outra banda. E eles, os discípulos, deixando a multidão, levaram consigo a Jesus, assim como ele estava no barco. Até aí tá bom, para não fugir muito da reflexão. Jesus delegou uma responsabilidade. Notem que o Senhor Jesus não traçou plano, não deu uma rota, não sugeriu um caminho, mas simplesmente ele disse para os que com ele estavam naquele barco: me levem para Gadara. Cerca de 10 quilômetros em linha reta. Não esquecendo disso, a menor distância entre dois pontos é uma reta. 10 quilômetros, aqui de Cafarnaum para Gadara. Levem-me para lá. O texto mais abaixo diz que pela decisão dos discípulos de seguirem aquela rota, levantou-se uma tempestade, vento, mar, que no final Jesus acaba mandando que tudo se dissipe. E foi mais um milagre do Senhor Jesus. Embora eu creia piamente que aquele fato não precisaria ter ocorrido, se os discípulos tivessem entendido o que foi que Jesus disse. E Jesus lhes disse: me levem para a outra banda. E o versículo seguinte que nós lemos diz: os discípulos o levaram, assim como ele estava no barco, lá na popa, deitado numa boa. Amados, primeiro, o Senhor Jesus, ele instrui, ele dá uma ordem: me levem para tal lugar, mas não diz por que caminho se deve percorrer. E aqueles tais que com eles estavam eram experts em pescaria, em mar, em água, naquela localidade. Então, com toda e absoluta certeza, eles sabiam que naquele tempo costumava haver tais tempestades. Eles sabiam os infortúnios de certos lugares. E naquela pressa de levar Jesus para onde ele falou, Jesus que não estabeleceu tempo, rota, na pressa de levar, como se fosse para se livrar de Jesus. Então eles seguem um caminho que eles sabiam que seria perigoso. Ao invés de traçar uma outra rota, onde eu quero chegar ao ponto de dizer para nós que o Senhor não nos pede nada além do que nós possamos fazer. Tudo quanto o Senhor requer de nós, Ele está absolutamente certo que já nos deu condição de superação, de vitória, de conquista e mais.
Ele diz: eu entro no barco, no teu barquinho, e vou descansar, eu vou dormir. Por quê? Porque eu estou confiante que você vai desempenhar a tarefa a qual eu lhe dei para fazer. Você será bem sucedido, diz o Senhor aqui nas entrelinhas, pescando aqui a revelação. Diz o Senhor: eu confio que você vai ser bem sucedido. Eu confio que você vai ser bem sucedido, porque eu estou com você. Leve-me contigo para onde você for. Confie, eu não lhe peço nada além do que você possa fazer. Eu não lhe permito um fardo, uma tentação, uma prova maior do que você possa suportar. Eu estou tranquilo, eu estou no teu barco. Fique assim também. Fique tranquilo, eu estou contigo no teu barco. Esses dias nós falamos sobre isso, alguma coisa nesse sentido. Eu vou dar uma chacoalhada aqui, ó. Chacoalhou, o barco chacoalhou. Fique tranquilo, glorifique, não é nada demais não. Foi Jesus que acabou de entrar no teu barco. Tá certo, amado? Então a reflexão maior o Espírito Santo lhe concederá. A abertura para o entendimento, sejam estes. A porta é esta aqui, tá bom? A porta é esta. O Senhor deu a ordem e sabe que você vai conseguir cumprir. E a segunda, Ele está contigo. Se por um acaso falhar, recorra. Ele está contigo, mas Ele conta que você não falhe, porque você tem a condição necessária para vencer e para superar. Amém? Jesus edifique mais a tua vida, o Espírito Santo conceda mais entendimento ainda. Amém? Muito bem. O desafio que eu lanço agora, nessa campanha Lançai a Palavra, fica sobre os seguintes pastores: o pastor Alexandre de Itapetininga, da primeira sede regional, o pastor André Luiz da cidade de Montemor, e o pastor Valdoé, da cidade de Andirá, no Paraná. E se não cumprirem, devem para mim, deixa eu ver, dicionário bíblico. Eu estou precisando de um novo, tá bom? Jesus os abençoe e continuem nesta paz que excede a compreensão humana. Tchau.